Tá gravando aí, Stefania. É contigo agora. Boa noite, gente. Hoje é o dia 29 de agosto de 2022 e a nossa sessão clínica hoje vai se basear nessa vinheta. Homem de 76 anos, autônomo, ex-motorista de caminhões, deu entrada no serviço de urgência do Hospital de Santa Maria, no dia 21 de novembro de 2017, após ter sido encontrado pela sua esposa, sem mobilidade e com tremor generalizado, após uma caminhada habitual de 5 quilômetros. A esposa refere que desde setembro de 2017, o doente manifestava episódios de perda de memória e desorientação temporoespacial. Referiu ainda disúria com 3 dias de evolução. Negou febre, perda de conhecimento ou outras alterações. O doente referiu antecedentes de hipertensão, medicado com valsartan e hidroclorotiazida, mas não controlado. Ele tinha feito uma cirurgia, de hipertrofia benigna da próstata em 2017 e havia tratando de ansiedade, medicado com lorazepam e bromazepam. E aí, alguém quer falar? Estranho, né? Parece um relato leigo, né? Não tô falando que é você não, tá, Stefania? Uhum. Mas parece uma descrição leiga ou uma descrição de alguém que não consegue, pelo relato da esposa, definir o que está acontecendo, né? Tá bem estranho. Bora, galera. Olá, boa noite. O que tá falando? Camila. Estão me ouvindo? Voltou. Tá Parei. cortando sua voz. Voltou? A primeira coisa que veio na minha cabeça Tô ouvindo. falar de tremor foi se isso não foi. Voltou. Melhorou? Melhorou, Camila. Se não foi uma crise convulsiva, que na verdade pela esposa foi descrito como tremor. Assim, um tremor generalizado literalmente é vago, né? Como o Bruno falou. Não sei se vocês pensaram nisso também. Eu pensei agora que você falou. E faz sentido, mas de cara eu não tinha pensado não, de verdade. Mas Eu não pensei, porque não fala de perda de consciência, né? Pensar que o cara teve uma crise tônico-clônica generalizada, assim, e difusa, né? Na verdade, não seria generalizada quando perde a consciência. E não perdeu a consciência, né? Se fosse uma parcial, tudo bem. Mas tremor generalizado sem perda de consciência, não pensaria em convulsão a princípio, não. o que me veio na cabeça foi bacteremia por causa dessa disúria, sabe? Acho bem mais provável. Aí o Tomar falou de amnésia global transitória. A amnésia global transitória não são episódios repetidos, né? É uma vez só, e olha lá, né? Mas assim, eu entendi o raciocínio da bacteremia, mas a questão de sem mobilidade, aí não seria Então. relacionado. Entende? Eu pensei em essa questão de sem mobilidade, de ser algo relacionado à redução do nível de consciência. Não é que ele não tinha mobilidade, ele não respondia a comando dela, digamos assim. Por isso que eu te falei, eu concordo, por isso que eu te falei que parece um relato leigo. A gente vai ter várias interpretações para tudo isso. Sem mobilidade pode ser assim, sem iniciativa para se mexer, pode ser com fraqueza muscular, não sei, pode ser inconsciente, é muito difícil falar, né? Sobre Hacking Adams que falaram, assim, lembrar que Hacking Adams, pro cara andar 5 quilômetros, ele, com certeza ele não tem um comprometimento da marcha, né? E não dá disúria, dá incontinência, né? E é uma demência progressiva, não é episódios intermitentes de desorientação, sabe? Relacionada a outra queixa, né, que parece que tem uma queixa neurológica, eu pensei tanto em ser o início de um quadro demencial, de um paciente de 76 anos, quanto está relacionado com os medicamentos que ele já faz uso aí
não, assim, benzo, crônico, até que pontos pode estar relacionado, né? Não tem dosagem, não deixa muito claro. Ó, vou fazer um parênteses aqui e vou me arriscar, hein? Porque vai ficar gravado e. Enfim. Cara, eu não tenho essa obsessão por benzo crônico, viu? Assim, eu não tenho esse pavor, cara, de benzodiazepínico de uso crônico. De verdade, cara. Ainda mais na pessoa que toma uma dose pequena e não tem comprometimento funcional, cara. Assim, o que vocês pensam disso aí? Também, mas nem tanto ao mar, nem tanto ao céu, né, Su? Eu acho que assim, se der para tentar tirar, eu tento. Mas em algumas situações é praticamente impossível. Depois que o paciente já está tomando, é praticamente impossível você tirar, que tem um componente até psicológico. Eu acho que eu já contei para vocês do paciente do meu pai, não contei, não? Um caso? Qual que A foi? paciente, ela era viciada em alprazolam, frontal. Tomava frontal todo dia e meu pai tentava tirar e não conseguia. Para quem não sabe, meu pai é médico também, sabe? E tentando tirar e não conseguia. Falei, mas você não precisa disso, não, senhor. Uma dose baixinha, arranca esse trem fora, você dorme bem. Tá? Então, e nada dela tirar. E um certo dia ela estava costurando lá na casa dela à noite. Aí acabou a luz. Aí ela esperou um pouquinho para poder ver se a luz voltava. Nada da luz voltava. Falei, quer saber, na cor, eu vou dormir. Aí pegou, já estava lá o frontal dela lá no canto, lá na mesinha, ela tomou o frontal, foi para a cama, dormiu igual um anjo. Aí no outro dia de manhã acordou, chegou lá do lado da mesa, estava o frontal lá. Ela tinha tomado um botão da camisa que ela estava pregando. Dormiu igual um anjo. Então, assim, tem o componente, inclusive, psicológico aí, que é foda de manipular, sabe? Então, benzodiazepina, se você conseguir segurar antes de entrar, tentar mesmo avaliar a questão de higiene do sono, que a gente tem medicalizado muito esses maus hábitos, né? Pessoa que dorme muito tarde, que não tem uma rotina bem definida de sono, fica no celular até na beira de dormir. Então, algumas medidas que a gente não orienta os pacientes, a grande maioria dos médicos não orienta, a não ser que o médico seja um especialista do sono. Raro o médico orientar o paciente quanto a essa higiene do sono. Para depois, no segundo momento, se você não tiver de jeito nenhum, você tenta alguma coisa, né? Eu tenho feito isso também. Mas não tem essa neura absurda também, não? Eu acho muito difícil, cara. Eu acho que os pacientes não querem tirar. Eles ficam extremamente ansiosos só de pensar na possibilidade de tirar. E o que eu já vi uma vez foi uma senhora que eu acompanhava em casa, inclusive, ela era renal crônica, e eu via lá no Copador. E aí, dona Lisete. Cara, a dona Lisete internou, a gente falou, pô, vamos tirar esse Rivotril, não serve pra nada isso, vamos tirar esse troço. A mulher fez uma síndrome de abstinência. Bizarra. Sério mesmo, a mulher tremia, ficou agitada, a mulher ficou péssima, impressionante. Voltou o Rivotrilzinho dela, a mulher ficou ótima de novo. Impressionante isso. Então, assim, tem esse... E é um remédio que faz muita tolerância, muita dependência, né? É um remédio muito ruim, eu evito ao máximo começar, mas é difícil pra caramba tirar, viu? Tem muita dificuldade também. Por mais que você explique pro doente, o paciente não quer. Vocês acham que faz eu sentido? tento usar um quadro mais agudo, né? Nunca pensando em algo crônico, né? Agora, esse caso, primeiro, né? Foi por uma ansiedade a princípio, né? Não por uma insônia, pelo que fala. E aí não é o melhor remédio, né? Ele é bom para você entrar, por exemplo, num início aí, até entrar com inibidor de recaptação da serotonina, alguma coisa, até fazer efeito. Então, nos primeiros dias é legal. Associar dois já é meio, né? Ou você dá um bromazepam, ou você dá o lorazepam, né? Você não precisa associar dois. Agora, também não é tão crônico, né? Porque ele tomou de setembro e a novembro, então 2 meses de uso, né? Então não é um uso assim tão exacerbado, né? Porque ele chegou em 21 de novembro de 2017, ele foi operado em 2017, e pelo que eu entendi foi nessa época aí que ele ficou ansioso e medicado com lorazepam, né? Pelo menos dá a entender isso, né? Então... E é mais ou menos com o início dos sintomas de perda de memória, né? Então, questionando se não tem relação com o benzodiazepínico, porque parece ter uma ligação temporal aí, né? Pelo que eu entendi, pelo menos do texto, né? Fala, Clara.
Eu tive uma experiência que, tipo assim, eu tomava alprazolam em época de vestibular, que eu era muito ansiosa e tomava escitalopram, que é um ansiolítico. Aí eu fui numa médica geriatra, que era a médica do meu avô, que meu avô insistiu muito pra eu ir, e ela conseguiu, tipo, aumentando a dosagem e mudando o do meu ansiolítico, ela conseguiu tirar o peso de pino. Infelizmente, hoje, às vezes eu tomo, eu sei que, tipo assim, é horrível pra memória. Eu queria, tipo assim, nossa, muito não usar nunca mais. Mas é muito difícil mesmo. Tipo assim, não consigo dormir. Eu vou, coloco um Rivotril debaixo da língua e tenho uma ótima noite de sono. Então, vai muito pela praticidade também, né? Uhum. Mas é o que eu falei, essa questão da medicalização, claro que tem as indicações, tá? Isso é indiscutível, mas a gente medicalizar, o que nós estamos fazendo é medicalizar mesmo, na grande maioria das vezes, os maus hábitos. Com Então, certeza. Ela se a frisou gente demais comigo isso de usar o celular até a hora de dormir. Isso faz muita diferença. O tempo que a gente fica exposto à luz, nossa senhora. justamente atividade física, exposição tela, luz do sol, né? Esse trem todo influencia e a gente já aborda muito pouco. Quanto a esse caso aí, se eu pego uma anamnese desse jeito aí na hora que eu chego para ver um paciente, eu pego e vou lá e colho a história toda de novo. Eu falo isso com vocês aqui direto, porque é isso que a gente faz na prática. Se a história está esquisita, você pega um banquinho, senta lá do lado do paciente e colhe a história de novo para entender o que aconteceu na verdade, entendeu? Porque tem um gap muito grande entre a realidade do que aconteceu e o que o colega conseguiu passar para o papel. E não é todo mundo que consegue. E assim, a extração da história, quanto mais vocês fizerem, mais aptos vocês vão ter. E geralmente o paciente entrega na mão. Mas não escapo disso também, não. Na hora que eu li aí, eu pensei em manipulação de próstata, esse tremor generalizado, idoso, tremendo, batendo o queixo igual vara verde, até que se prove o contrário, é infecção urinária. É prostatite, é infecção urinária. Então, assim, eu naturalmente eu olho para esse lado aí. E claro que aí depois tem essa questão da perda de memória, não consigo associar, às vezes, a questão da caminhada por desidratação, alguma coisa assim, mas essa perda de memória, desorientação, isso pode ser remédio num senhor de 76 anos? Pode. Então, o que você faz num paciente desse? Arranca tudo. Chega uns velhinhos que nem chega nem conversando no hospital, você tira os remédios todo, hidrata, passa 2 dias. Nossa, mas tinha 2 anos que papai não conversava. Remédio. É comum Ó, demais. o Guilherme vai dizer assim, ó, esse ex-motorista de caminhão não tá à toa aí, hein? Tá aí, não é à toa, hein? Já conhece o Guilherme. Vou não. Eu acho que eu faria a mesma coisa que o Breno. Eu não consigo nem começar esse caso. Eu acho que infecção urinária veio na cabeça, né? É o cara fazendo bacteremia e, eventualmente, convulsão também, talvez. Alguma doença muscular, talvez. Não sei, mas é muito difícil, cara. Com essa história aí, só com o que está colocado, porra, pode abrir para tudo, né? É. E aí, se você começar a pedir exame, você vai atirar para tudo quanto é lado e vai vir um monte de exame, você não vai saber o que faz com aquele exame. Eu acho que o importante desse caso mesmo é o banquinho. Conduta, banquinho, história bem colhida, melhorar a informação para poder começar a pensar. Está muito difícil. Ele foi para a Avaliar a sala medicação e vovograma, né? de urgência. Aí Ô, tem Stefania, algumas outras coisas. só Você um quer? parênteses aí, eu tô com uma paciente internada hoje, a Ana, que tá aqui, a Ana Menezes, ela viu uma senhora que fraturou o úmero há algumas semanas, enfim. Era lúcida e tal, e de 15 dias para cá ela começou a ficar desorientada. E o que mudou foi de que aqui de 15 dias para cá acrescentaram uma fluoxetina para ela. E ela toma uma fluoxetina de manhã e uma venlafaxina à noite. Entendeu? A única coisa que mudou. PCR baixo, sem distúrbio eletrolítico, sem alteração de imagem de crânio. E ela tá com um leve parkinsonismo e desorientada. Arranca O que fora. fez foi tirar o remédio, entendeu? É isso mesmo. Tremor, bicho, esse tremor. O paciente chega tremendo no consultório, pode saber, é antidepressivo aí. A primeira. Síndrome serotoninérgica, às vezes, né? É, Já peguei um É caso muito grave, comum. assim, que acabou evoluindo a óbito. Mioclonia também é uma coisa que É. chama muita atenção para droga, né, cara? Uhum. A gente começa a fazer uns movimentos abalos, movimento É. involuntário e tal. Porra, tem que pensar em droga, né? E às vezes droga boba, né? Sim. Às vezes uma bromoprida, às Internet. vezes uma É. coisa assim, né? Uhum. Minha mãe, Tem que uma se vez, pensar. ela operou e ela usava Motilium, né, de horário. Minha mãe era transplantada renal, depois ficou dialítica, enfim, né?
E aí ela internou por uma fratura. E aí colocaram na prescrição plasio de horário. Tramal com plasio de horário. E mantiveram o motílio. Ela começou a fazer um tremor, todo mundo achando que era bacteremia, colhendo cultura e não sei o que. Quando eu olhei, eu falei, puta, mas peraí, cara. Domperidona mais plasio, isso aqui não tá legal. Eu conversei com o médico que tirou, entrou com miperidem, no dia seguinte não tinha mais nada de bacteremia. E era uma bacteremia assim, contínua, sabe? Não é aquela bacteremia, né, que dá, você dá uma hidratada, melhora. Eu ficava tremendo, não parava, eu falei, não tá com cara. E no fim era liberação piramidal da medicação. Essa frase que o Hugo falou aí eu não conhecia, né? Sintoma novo com remédio novo, né? Gostei. Legal. Sintoma novo, remédio novo. Boa. Segue aí, Stefânia. Então, aí ele foi para o serviço de urgência. Aí aferiram a pressão, 14 por 7, 144 por 76, a frequência cardíaca de 65, consciente, pouco colaborante. Episódio de desorientação temporoespecial, igual já foi relatado. A auscultação cardíaca evidenciou um sopro sistólico de grau 3 em 4 e não se evidenciaram outras alterações ao exame objetivo, incluindo ao exame neurológico sumário. Aí eu não sabia o que era isso, né? Eu fui pesquisar, que é uma etapa do exame neurológico normal mesmo. Analiticamente, salientava-se discreta anemia normocítica e normocrômica, 11,8 gramas por decilitro e hiponatremia, 134 miligramas por decilitro. E no exame de urina, evidenciou-se leucocitúria. Pode passar para... Acho que se alguém quiser comentar alguma coisa antes. Acho que dessas informações aí, acho que o que eu mais valorizaria seria o sopro, porque o resto está muito pouco alterado, né? Um senhor de 76 anos com anemia normal, com 11,8 de hemoglobina, porra, provavelmente não é o responsável por isso, né? Uma hiponatremia de 134. Então, o normal é 135, né? Uma leucocitúria que pode estar relacionada à infecção, né? Na urina, né? A gente já estava pensando anteriormente, né? Talvez. Agora, esse sopro sistólico, faltou falar o foco, às vezes, né? Para dar uma ajudadinha, né? Calma, que ainda não acabou, não, porque ia ficar muita coisa nesse slide. Aí teve o eletrocardiograma em ritmo sinusal sem alterações relevantes. Na TCE, evidenciou hipodensidade circunscrita ao joelho da cápsula interna esquerda, com discreto efeito de massa, que se admitia poder corresponder a uma lesão isquêmica em fase subaguda. Aí o exame de imagem está aqui. Cara, mas o esquisito é que o doente não tem nenhuma alteração no exame físico, né? Exame neurológico, tá normal, né? Não tem alteração focal com uma lesão isquêmica em cápsula interna, né? Estranho. Bota a setinha na lesão aí, Stefânia. Pois é, eu fiquei pensando, Quê? Eu fiquei pensando nisso. Porque, tipo assim, teve outra ressonância e tomografia mais pra frente. Aí, eu fiquei... Cadê a setinha? Bota a seta no negócio. Seria mais aqui? Aí é a direita. É do outro lado. Aqui. É isso aí. Aí, ó. Muito pequenininho, né? Mas aí aí a gente fica pensando em sessão, né? O caso já tá apontando para uma coisa, né? Então... Sobre esse histórico, com essa imagem aí, a gente tem que ficar ligado, né? Esse calafrio aí, talvez, esse tremor, né? Bacteremia, né? Começa a juntar as coisas, né? Já começa a juntar os pontos, mas eu acho que já fica fica muito abstrato, que fica jogada de sessão, entendeu? Na prática, acertar esse caso agora, assim... Na prática seria o 5º diagnóstico ainda, né? Na prática seria muito difícil, né? É foda, cara. Mas alguém quer falar? Algum aluno quer falar? Pode passar? Calma, Stefânia. Você tá com pressa, Stefânia? Eu não, ansioso que o caso é grande. Calma. Vocês estão indo pro caminho errado.
Você virou agora orientadora espiritual para falar qual caminho que a gente tá indo? Agora ela vai Faz começar, aí, tá para. quente, tá quente, tá quente, tá frio, É, tá pô. frio, tá frio. Deixa eu até tomar uma água aqui para me acalmar. Nossa senhora. Dá um remédio para ela aí, claro. Dá um lorazepam, hein, bromazepam, hein. É, pois é. Posso fazer uma pergunta? Oi, Camila. Vocês não Estamos te ouvindo falaram mal, mas qual- fala aí. Tá melhor agora? Esse daí, vocês falaram, seria o 5º diagnóstico, e não falaram o quê? Na minha cabeça tá floreando, mas eu acho que, assim, é muito abstrato. Vocês pensaram em endocardite que embolizou? Foi isso? Sim. Isso. Aí seria um aneurisma micótico, né? Entendi. Cara, eu vi 2 Mas, casos desse em 2 semanas, sabia? Eu vi uma aluna de medicina com isso, cara. Uma médica. É. Uma menina nova lá no CTI e um senhor aqui no Pedernest. Agora, recentemente? Falta 2 semanas isso. Um mês, Que isso? talvez. É. Camila viu comigo essa doente. foi a paciente que você postou, Bruno, da endocardite. Isso. Ah, sim, É, caramba. isso. Aquela menina. Ah, tá. Mas, assim, a primeiro momento, esse paciente não teria indicação de fazer TC, né? Seria um exame de Ah, Na hora lá, cara. Na Tem uma hora. alteração neurológica, né? A gente tá confuso, desorientado. Vai Uhum. ganhar TC, né? Vai. Difícil não ganhar. Outra coisa é um A não ser que você anti-HIV identifique também. alguma coisa óbvia, tipo uma hipoglicemia, uma coisa assim, É. bem, né, bem escancarada, assim, vai ganhar uma TC, né? Não tem jeito. E o anti-HIV também ajuda a pensar, né? Se vier negativo, dá para pensar nas manifestações das doenças de forma comum, né? Se vier um HIV positivo nesse caso, muda tudo, né? De novo. Quer passar, Stefania? Vamos lá. Aí, nesse contexto, o doente foi observado pela neurologia com hipótese diagnóstica de AVC e não foi aconselhado, o internamento do paciente. Aí, eles começaram o início da antiagregação plaquetária e realização de uma ressonância. E no dia 22 de novembro de 2017, o doente ele foi internado na enfermaria da medicina interna lá do Hospital de Santa Maria, com o diagnóstico de AVC e infecção do trato urinário, igual acho que o Guilherme tinha falado. E iniciou cefuroxima e antiagregação pós-colheita da urina para urocultura. Só um detalhe aí, né? Porque eu acho que esse diagnóstico é o que eu acho que todo mundo pensaria mesmo. O diagnóstico de trabalho seria em torno disso. É questão do ano, né? 2017 e o uso de cefuroxima, né? De 2006, se não me engano, 2007, começaram a ver a resistência à quinolona. Então, também evitar quinolona para paciente idoso com quadro neurológico. Então, pouparam o quinolona e usaram uma cefalosporina que tem uma cobertura boa para germe urinário, né? Então, eu acho que é um antibiótico muito bem escolhido, né? Para usar de forma empírica num doente que não está séptico. E com um AVC, eu acho que é isso, né? E esperar a doença aparecer, né, Breno? Aquela coisa. Justamente. Fábio, você quer? Hugo, Fábio, Guilherme, galera aí. Acho que é isso mesmo, né? Não sei se- Tem muito o que fazer, não. Esperar a ressonância para ver o que vem, se vem alguma coisa a mais. Do jeito que a Stefania é dramática, ela deve ter escolhido um caso que vão acontecer coisas assim inesperadas, entendeu? Vai lá. Aí, durante o período de internamento, foi realizados exames complementares de diagnóstico e investigação da hipótese diagnóstica. Fez o ecodoppler dos vasos do pescoço e revelou um espessamento difuso das paredes arteriais com placas de ateromas bilaterais, apresentando estenose de 20 a 30% do lado direito. Esse registro de Holter, que fala? Holter, de 24 horas, mostrou um ritmo sinusal com bloqueio de ramo direito e arritmias supraventriculares. O ecocardiograma não foi possível obter resultado e a ressonância magnética revelou infartos
estratégicos tálamo-capsulares anteriores bilaterais, que à esquerda se estendiam pelo pedúnculo cerebral e à direita envolviam a coroa radiada e podiam justificar uma possível demência. Aí pode passar? Pode. Aí no 5º dia de internamento, tiveram intercorrências. Houve um episódio de parada respiratória associadas a mioclonias do membro superior direito, que reverteram após o início de fenitoína. Nesse contexto, realizou o ATC de urgência para excluir uma transformação hemorrágica do AVC, que mostrou acentuação e aumento dimensional da hipodensidade das lesões loculares esquerdas anteriores em fase aguda e identificou uma nova lesão hipodensa infracentimétrica lentículo capsular direita. Aí que eu fiquei na dúvida, que seria aqui? Peraí. Mais embaixo. Aí. Ah, tá. Que traduzia lesão ocular isquêmica subaguda. Tá embolizando, né? Não precisou do outro lado. Desculpa, eu tive que resolver um negócio aqui. Fez Doppler de carótida? Fez com 20% só, 30%. Nada, né? Tá, não tinha placa instável, não tinha nada, né? Tá. Parece uma coisa embolizando, né? Uhum. Com esse sopro, acho que vai ser mesmo. E o eco indisponível por algum motivo? Eco indisponível? Suspense, né? Colocou eco fazer suspense. indisponível. Ecocardiograma não foi possível o resultado. Mas não foi feito ou fez e sumiu? Não falou isso. Porque senão ia entregar, né, bicho? Pô. Pra fazer suspense. Não, é eles que ficaram fazendo suspense. Eles não, é você. Ó, você já não quis me falar onde é que era o sopro. Aí agora você não quer me falar o eco. Stefania, você tá boicotando a gente. Tá. Vou falar com a doutora Ana Carolina. Não tá falando mal do médico. Né? Eu esqueci. O próximo a gente já vai ter praticamente o diagnóstico. Eu vou falar um exame aqui que o HIV ele deu negativo, tanto para o tipo 1 tanto para o tipo 2. Tá, ótimo. Sabe o resultado de hemocultura? Saiu, mas aí teve um o diagnóstico. Eles fizeram um teste específico que eles não estavam esperando o resultado e deu positivo. Bom, a gente tem que descobrir isso antes dela mostrar, né? Porque tá gravado, vai pro Teste. YouTube e nós Mas temos eu uma li já, reputação ué. aqui. Na hora que ela apertou, eu li. Você viu, Breno? Eu tô sabendo. O Breno tá ligeiro. Clínico, né, bicho? Olhar clínico. Vocês estão muito de butuca aqui, ó. Cara, eu só consigo pensar em endocardite para esse caso. Não também. consigo pensar em outra coisa. Ou alguma lesão em aorta, sei lá, uma aortite da vida. Uma maluquice dessas aí, mas... Eu acho que o eco ia ajudar. É fundamental pra gente pensar em alguma outra coisa. Senão, realmente, não... E lembrar das imitadoras, né? Sífilis, linfoma, HIV, hepatite B, hepatite C. Tem que pensar... Essas coisas a gente tem que... Não pode pensar nelas, né? Porque se a gente pensa nelas, a gente já é refém delas. Tem que pedir. Por que você está pensando eu acho que é o não, que não tô a pensando médica nisso. fez. Ela pediu, mas ela não estava pensando nisso, não. Mas as doenças imitadoras, elas servem para a gente não pensar nelas. E se a gente pensar nelas, a gente já começa a dialogar com elas, e elas são mais fortes que a gente. Entendeu? Então tem que chegar e pedir. Eu pediria sífilis, HIV, né, hepatite B, hepatite C, TSH e isso. Eu já vi paciente, e assim, só um detalhe, né? No Vieira Romero fala que todo o adulto com quadro neurológico abaixo de 40 anos é obrigatório descartar sífilis, né? É óbvio que a gente pode expandir isso para mais de 40 anos e entra as causas vasculares. Mas no livrinho do Vieira Romero tá, 40 anos de quadro neurológico, pensar em sífilis. Uma coisa que nunca fez sentido na minha cabeça, assim. É que a gente não pega, né? A gente não vê.
Outro tempo, né? Antigamente tinha muito É. mais sífilis. É que agora voltou a ter, né? E meio que não tinha tratamento antigamente, né? Tinha a frase, né? Uma noite com Vênus significava uma vida inteira com Mercúrio, né? Uhum, exatamente. Pode passar aí, Stefano. Tá com pressa mesmo? Deu Não, não. diagnóstico, eu já tinha lido. O que Aí, tá acontece? Ela fez, né, o teste rápido, só que o teste rápido deu negativo. E o teste lá, o TPHA, deu positivo. O negativo seria que ela já teve contato, teve contato, né, com a sífilis. E tinha uma outra opção também que eu até li que ele poderia estar inativo, será? Ou não? Você tem que pensar nos testes treponêmicos e não treponêmicos, né? Então, o VDRL, ele é um teste não treponêmico. Ele mostra que existe um anticorpo para a sífilis. Mas você não sabe se é curada, se não, tem cicatriz sorológica. E aí o FTABS, que é o treponêmico, né? Você tendo um IgM, sugere infecção ativa, né? Mas, assim, nesse contexto aí, cara, vai tratar como sífilis mesmo, não tem jeito. Vou ir. Aí o diagnóstico, realizou um eletroencefalograma que mostrou atividade de base lenta com atividade focal lenta e assíncrona a nível frontal e temporal, bilateralmente, justificando uma disfunção encefálica de etiologia não específica. Foi colocada a hipótese de neurosífilis, pelo que realizou punção lombar e o doente iniciou tratamento com penicilina G. O exame do líquor evidenciou discreta elevação proteinorráquea de 54,4 e da albumina de 260. Glicorráquia normal, com a presença de 2 células, e TPH e a VDRL negativo. Pode passar. Eu nunca vi, não. Eu nunca vi neurosífilis, não. Pelo menos que eu desse o diagnóstico, né? Eu também não. Eu já vi paciente que falava que tinha uma demência por sífilis, mas dar o diagnóstico assim... Eu acho esse caso, em 99 de 100 hospitais, passaria como um AVC embólico e ficaria por isso mesmo. Sem dúvida. E aí uma demência vascular, porque já tinha aquelas lesões prévias. Tudo bem, faz parte do screening de demência, a gente sempre dosar, né? TSH, VDRL, aí talvez, por uma questão de protocolo, pegaria. Mas pensar nisso nessa fase, sinceramente, eu jamais pensaria. E fora que demência, também esse cara não tinha uma demência configurada, né? Não Estranho, tinha. E é né? evolução muito Vai rápida. explicar até, né? a demência. Vai explicar ainda. Então tá bom. Vai lá, então. Em relação à infecção do trato urinário, né? O resultado da urocultura foi negativo e os sintomas desapareceram. Por se encontrar hemodinamicamente estável, mas tendo ficado com aumento da dependência nas atividades diárias, o doente teve alta para uma unidade de cuidados continuados de até 20 dias de internamento e 12 dias de tratamento com penicilina, referenciado para consulta de neurologia e medicado com gabapentina, clopidogrel, lorazepam, pantoprazol, levetiracetam e lidodrina. Pode seguir. Então, né, na verdade, eu li mesmo, eu esqueci de colocar aqui, cadê? Você tá voltando o slide. Eu sei, eu tô tentando ler aqui, onde que tá explicando aqui. A discussão do caso foi a sífilis, que é uma infecção sexualmente transmitível sistêmica causada pela espiroqueta Treponema pallidum, pode ser transmitida durante os estágios primários e secundários, com uma eficácia de transmissão de cerca de 30%. Geralmente, ela é transmitida sexualmente, através do contato não protegido com lesões ou fluidos corporais infectados. No entanto, apesar de menos comum, pode ser transmitida por via vertical
e mais raramente ainda através de transfusão de sangue ou instrumentos contaminados. A neurosífilis corresponde à invasão do sistema nervoso central pela espiroqueta, que por um mecanismo ainda não completamente esclarecido, apresenta neurotropismo. A incidência anual de neurosífilis varia de 0,16 a 2,1 por 100 mil pessoas, sendo a grande maioria dos casos diagnosticado em caso de infecção por HIV. A invasão do sistema nervoso central pode ocorrer em qualquer estágio da doença, de 5 a 30% dos doentes com sífilis, dividindo-se em neurosífilis precoce e neurosífilis tardia. A persistência da infecção no sistema nervoso central é responsável pelos quadros de meningite sifilíticas, definidos como neurosífilis precoce. E aí, esse daqui foi um trabalho do mestrado da Carolina. Eu achei muito interessante, porque eu também não sabia muito de neurosífilis. E eu vi que ela tinha um tropismo, né, pelo sistema nervoso central. E foi isso. E a discussão do artigo foi que praticamente todo mundo lá do hospital estava falando que ia ser AVC, a neurologista falando que ia ser AVC, e do nada eles descobriram que era sífilis. Não foi do nada, né, Stefânia? Foi nesse... No pedido, né, dos exames lá. Mas eles não estavam esperando que o resultado ia dar positivo. Mas vem cá, desculpa que eu estava ocupado aqui. O VDRL deu negativo no líquor? Deixa eu voltar aqui. Deu. E aí, falou também no artigo, comum, né? o líquor aqui evidenciou uma discreta elevação proteinorráquea. E os termos, e o português que a gente não entende direito é porque é de português de Portugal, né? Então... eu vi que ele foi de Portugal. E aí falaram que, meio que julgando a situação dela ter feito eles pediram, né, o exame de punção lombar, que muitas vezes isso não seria um pedido, né? Mas eu não entendi o porquê que não seria. Não entendi. Não é estranho esse VDRL negativo no líquor, não, Bruno? Eu nunca vi neurosífilis, mas acho que tem, não tem? Tem que ter VDRL positivo, não tem? Você, inclusive, acompanha o título para avaliar o tratamento, não é? E o FTBS também, né? O dele deu os dois negativos, né? Então, eu não entendi. Fala, Camila. Eu acho que é mais ou menos no que o Guilherme está falando. Eu não entendi por que falaram que é sífilis. Foi mais pelo exame sérico, né? Então, mas era só um TPH positivo, não é? No sangue, com VDRL negativo e o líquor com os dois negativos. Pois é. Estranho, né? Estranho o caso. Estranho mesmo. E, desculpa, outra coisa também. Explicou o sopro? Fez eco ou não? Não fez. Não, o eco não teve resultado. Você deixou a gente na dúvida, hein, Stefânia? Eu não, mãe. A culpada é a doutora. Não, olha só, você já é adulta, você tem que assumir suas responsabilidades. Você que escolheu o caso. Mas não tem problema. O caso, ele pode abrir margem para a gente discutir mesmo. Então, não estou dizendo que ela está errada, nem... A questão fica uma curiosidade em torno desse sopro, né? E fica aí uma dúvida quanto a esse diagnóstico de neurosífilis, né? Não é uma coisa, não é fácil isso. E não fala a evolução do paciente, né, Sô? Esse negócio, quando vai relatar caso, vai fazer negócio, você tem que pôr desfecho, Porque se começou a tratar, o paciente melhorou. Não, ele falou, mãe, que... Aqui, ó. Ele estava estável, mas tendo o aumento da dependência das atividades. Aí ele casa de repouso lá, né? Uma casa, Eu não vi, não. Ele teve alta e continuou os cuidados para uma casa, né? Essa midodrina também. Eu peguei aqui o esquema do
do up-to-date de diagnóstico de neurosífilis, olha só. Paciente suspeito de neurosífilis sem HIV. Pedir o teste treponêmico, né? Se der positivo e tiver sintoma neurológico, otológico ou ocular, consistente com neurosífilis, né? Aí ele fala para você fazer um exame de líquor, o VDRL. Se o Aí VDRL... fez. Oi? Você fez, deu negativo. Aí se o VDRL der positivo, tratar neurosífilis. Se o VDRL der negativo e tiver mais do que 5 células, tratar neurosífilis. Se o VDRL tiver negativo, tiver menos do que 5 células, mas tiver mais do que 45 miligramas de proteína, tratar para neurosífilis. E ela tem proteína aumentada, né? Então, por toda a proteína. E ele tem proteína bem aumentada, né? No líquor. Tem sim, tem a proteína. Oi? Tem, mas é elevação discreta. Não, Mas discreta acima não. de 40 pelo 260, que tá né? falando. Não, aí Não, dá 260 é albumina, né? albumina. Aliás, eu nunca vi dosar albumina no líquor, né? E tá miligrama por litro, né? Então, É, aqui é miligrama por decilitro. Então, o dele seria 26, né? 26 Miligrama por de decilitro, albumina. não é isso? Ah, tá. Você fez as contas. porque Então, não dá pra 26. albumina ser mais do que a proteína total, né? É porque é litro decilitro, seria 26, né? Uhum. Ah, não, mas a proteína aqui tá 54,4. 54. Então seria maior Essa do que albumina no 45. líquor tá estranha. A gente não dosa isso, né? Então, assim, pelo up-to-date, ele entraria como VDRL negativo, menos do que 5 células, não é isso? Uhum. Aham. E aí proteína maior do que 45, aí trato. Seria isso. Essa é a explicação de Mas tratamento. é um diagnóstico que parece meio mandrake, né, cara? Você não tem Eu nada acho que para ele é meio fazer eu acho que ele- e tal, bota neurosífilis aí, pronto, né? Eu acho Tem que que ver a entra o evolução mesmo, né? custo-benefício. Eu acho que entra o custo-benefício, né? Sim, muito simples de fazer. tratar, né? De tratar, né? É. Não, mas o caso é bem interessante mesmo. Me fez estudar Difícil, né? mesmo. Caso difícil, né? Bem difícil, cara. Eu fiquei desesperada pela menina, viu? Você se desespera por tudo, Steph. Eu também. Entendeu? Sacanagem. Não, Então mas tá bom, gente. tô falando isso porque eu te conheço. Tem um outro algoritmo aqui de diagnóstico aqui, ó. De neurosífilis, olha só. Não, é o mesmo. Não, tem outro aqui, ó. Ah, não, mas é paciente com HIV, esquece. Então, no paciente não HIV, é isso aí. Ela tratou neurosífilis pela suspeita e pela proteína alta. Essa que é a justificativa. É difícil mesmo. Esse caso é difícil para todo mundo. A Luísa Oliveira, ela comentou aqui no chat de um paciente que ela viu internado. Embotamento afetivo, né? Anedonia. Pois é. Sífilis é uma doença imitadora. Não dá para pensar muito, sabe? Tem que chegar e encarar, sabe? E pedir mesmo. Muito bom, Stefânia. Gente, muito obrigada, então. Então, vou parar a gravação aqui.